Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond com vocês para mais uma aula sobre literatura. Falar agora sobre a terceira e última geração romântica brasileira, terceira geração do romantismo, conhecida também como geração condoreira. A gente vai ver isso aqui na nossa aula de hoje. Então vamos começar. Na Europa, o contexto histórico do romantismo é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que marcam o fim do absolutismo. A tela abaixo, que nós veremos, de Delacroix, um dos maiores representantes da pintura romântica, foi inspirada nas barricadas de Paris. As palavras de Victor Hugo, o maior escritor do romantismo francês, resumem bem a ideologia romântica. A liberdade literária é filha da liberdade política. Eis-nos libertos da velha forma social e como não nos libertaríamos da velha forma poética? Há um novo povo, uma nova arte. Como podemos ver, o romantismo tem duas facetas. Uma que se volta para o indivíduo, com seus dilemas e conflitos existenciais, e outra que se volta para a sociedade, com suas injustiças e desejos de mudança. Porém, no Brasil, essa faceta social do romantismo só vai se manifestar na terceira fase do movimento. Então, essa questão social, das questões do Brasil, da sociedade brasileira, ela só vem emergir na terceira geração romântica. Na primeira a gente viu a questão do nacionalismo, do fanismo, do indianismo, né? Na segunda a gente vê a questão de um retrato também indianista, de um retrato regionalista. Já na terceira, e sempre nesses casos vendo um indivíduo, já na terceira uma preocupação com o social, que só aparece mesmo nela. A gente tem aqui um quadro emblemático da Revolução Francesa e os seus ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Terceira geração romântica, poesia social. No Brasil, a primeira fase do movimento romântico tem como pano de fundo o processo da independência. Então, historicamente falando, a gente tem a questão da independência brasileira. Por isso, os escritores desse período estão preocupados com a construção da identidade nacional. Depois, na segunda fase, os escritores deixam de lado o discurso nacionalista e se voltam para as profundezas do indivíduo, do eu. Mas, na terceira fase do movimento romântico, o Brasil já se encontra em outro contexto social e histórico. É o momento em que os republicanos querem acabar com a monarquia e o movimento abolicionista ganha força entre os intelectuais. Por isso, a terceira fase do romantismo também é conhecida como geração condoreira, pois o condor é uma ave que voa, voando muito alto, representa o desejo de renovação da sociedade brasileira. Então esse termo condoreira vem da ave condor, que voa muito alto. Então, o poeta, o escritor condoreiro dessa terceira geração, ele se imagina que tem uma visão privilegiada da sociedade e que ele pode ser um elemento transformador da mesma. Na verdade, a terceira geração romântica questiona a ideologia da primeira geração. É que os escritores da primeira fase do nosso romantismo, como José de Alencar, representam o povo brasileiro como resultado da união de duas etnias, o barroco europeu e o índio, mas deixa o negro de fora desse projeto nacionalista literário. Afinal, numa sociedade escravocrata, transformar o negro em herói seria uma grande contradição. Quando eu falei na primeira geração da escolha do índio como o herói nacional, né, disse que não poderia ser o branco, porque ele era o colonizador, e também porque não poderia ser o preto, né? O negro, porque ele era o quê? Ele era o escravo. Ele tinha essa questão do indivíduo que vinha também, que não era brasileiro, né? A princípio, ele vinha de um outro continente que era africano e era escravizado. Então, na primeira geração, eles não quiseram, melhor assim, incluir o negro dentro desse contexto. Mas na terceira geração, não. Há essa preocupação.
Afinal, numa sociedade escravocrata, né, transformar o negro em herói era uma grande contradição. Por isso que eu disse que eles não queriam naquele primeiro momento. Logo, podemos pensar que a terceira geração, ao recuperar o negro como personagem da nossa cultura, possibilita uma resposta a essa lacuna. Então, essa lacuna, esse vácuo, essa falha também histórica, poxa, por que não falar do negro? Né? Então, essa lacuna não é preenchida, já que a gente está vendo um problema social e o escravo, o indivíduo sendo escravizado, independente da cor da pele, mas como a representação do negro, isso era inadmissível. A terceira geração romântica tem como principais características o erotismo, o pecado, a liberdade, o abolicionismo, realidade social e a negação do amor platônico. A gente tem um pouquinho desse amor na segunda geração, um pouquinho, mas não vai rolar na terceira geração. A questão aqui é social. Então o amor platônico, muito causado pelo o individualismo, ele tem essa negação, porque agora a gente vê uma questão social. Falar dos principais autores da terceira geração, a gente tem, a gente vai ver logo que o Castro Alves é o grande cara, mas tem outros que merecem também destaque. O Souza Andrade, ele se destaca pela ousadia e pela originalidade presente em sua obra, desde a escolha de temas sociais, nacionalistas e nostálgicos, bem como o uso de palavras estrangeiras, em inglês e indígenas, e de neologismo. O que é um neologismo? É a criação de uma nova palavra. Quando você cria uma palavra, né, você está criando essa palavra, você está criando um neologismo. Neo vem de novo. Embora sua obra apresente traços da segunda e da terceira geração romântica, estudiosos afirmam que há a presença de elementos modernos, ora pelos temas explorados, ora pela construção poética e experimentações vanguardistas do poeta. Ora como esse cidadão já antevia muita coisa, né? Ele os estudiosos já dizem que há traços modernos. Poxa, ele está numa escola romântica, ainda virá realista, ainda virá a naturalista, que é junto com a realista, parnasianista, simbolista. Vai ter um pré-modernismo para chegar ao modernismo propriamente dito, e esse camarada já começa a trazer elementos que são vanguardas, que está antevendo é uma vanguarda dentro dos seus textos. A obra de Souza Andrade, após anos no esquecimento, passou a ser analisada a partir dos anos 50, ou seja, pouco tempo que a gente começa a analisar, retomada pelos poetas irmãos Augusto e Haroldo Campos, que publicam Revisão de Souza Andrade nos anos 60, de 1960. Nas palavras de Augusto Campos, no quadro do romantismo brasileiro, mais ou menos à altura da denominada segunda geração romântica, conceito cronológico, passou clandestino em terremoto. Joaquim de Souza Andrade, ou Souza Andrade, como o poeta preferia que o chamasse, agitando assim, já na bizarria do nome, aglutinado e acentuado na esdrúxula, uma bandeira de guerra. Então, você tem um reconhecimento tardio dessa obra da complexidade do Souza Andrade. E Castro Alves, que é, como eu falei anteriormente, a Souza Andrade e Castro Alves são os principais nomes desse movimento de terceira geração, da geração condoreira. Castro Alves realmente é o de maior destaque. Ele nasce em 1847, morre em 1831, foi um dos grandes poetas do romantismo no Brasil, um dos grandes poetas da nossa literatura como um todo. Sua obra representa na evolução da poesia romântica brasileira um momento de maturidade e transição. Maturidade em relação a algumas atitudes ingênuas das gerações anteriores, como a idealização amorosa e o nacionalismo ufanista, às quais o poeta dava um tratamento mais crítico e realista. Transição, porque sua visão mais objetiva diante da realidade aponta para o movimento literário seguinte, o realismo, que já predominava na Europa.
sempre falando, estou ficando até chato, da transição, né? A gente tem uma escola literária, mas ela não vai acabar hoje para surgir uma amanhã. Então, já na obra de Castro Alves, a gente já começa a ver traços realistas, que é a escola que virá logo em seguida e que já está ocorrendo na Europa. A poesia social de Castro Alves. O poeta dos escravos foi um poeta sensível aos graves problemas sociais de seu tempo. Castro Alves tinha a alcunha de o poeta dos escravos. Expressou sua indignação contra as tiranias e denunciou a opressão do povo. A poesia abolicionista é sua melhor realização nessa linha, denunciando energicamente a crueldade da escravidão e clamando pela liberdade. Seu poema abolicionista mais famoso é O Navio Negreiro, que é um poema belíssimo. Se tiver oportunidade, vai aí na internet e baixa Navio Negreiro, que é espetacular. Beleza rara. A linguagem usada por Castro Alves para defender seus ideais liberais é grandiosa. No estilo vibrante, em que predominam antíteses, hipérboles e apóstrofes, empregadas quase sempre em função de elementos da natureza que sugerem força e imensidão, montanha, mar, céu, tempestades, cachoeiras, etc., este estilo declamatório recebeu o nome de condoreirismo, palavra derivada do condor, águia que sobrevoa os mais altos picos da Cordilheira dos Andes. Castro Alves é considerada a principal expressão condoreira da poesia brasileira. Castro Alves, ele lutava enquanto cidadão pela abolição da escravatura e a queda da monarquia e a criação da República. Monarquia e República eram as duas coisas que Castro Alves lutava para conquistar, sendo que, infelizmente, ele não vê nenhuma coisa nem outra, não vê a abolição da escravatura, nem a proclamação da República. Enfim, mas são ideais que ele sempre, que ele perseguia, e a gente vê essas marcas dentro da sua produção literária. O poeta do amor, não só falava de abolição, mas também de amor. Castro Alves foi também um grande poeta do amor. Embora a poesia lírica amorosa ainda contenha um outro vestígio do amor platônico e da idealização da mulher, que são traços da segunda geração romântica, de modo geral, ela representa o avanço por ter abandonado tanto o amor convencional e abstrato dos clássicos, quanto o amor cheio de medo e culpa dos primeiros românticos. Sua poesia amorosa é sensual, descrevendo a beleza e a sedução da mulher. O amor é uma experiência viável e concreta, capaz de trazer tanto a felicidade e o prazer quanto a dor. Lembrando que uma das características da terceira geração também é o erotismo, por isso essa lírica amorosa de Castro Alves ela é tão sensual assim. O Navio Negreiro, que é um poema épico, um poema dramático, maravilhoso de Castro Alves, merece uma atenção especial. Navio Negreiro é um poeta épico dramático que integra obras Os Escravos e, junto com Vozes da África, da mesma obra, vem a ser uma das principais realizações épicas de Castro Alves. O tema de O Navio Negreiro é a denúncia da escravidão e do transporte de negros para o Brasil. Faz uma recriação poética das cenas dramáticas do transporte de escravos nos porões dos navios negreiros, valendo-se em grande parte dos relatos de escravos com quem conviveu na Bahia quando menino. Então ele faz a reprodução em seu poema, tentando trazer essa imagem através das palavras do que seria o navio negreiro, que os próprios negros que viam transportados com mão de obra escrava para o Brasil, falavam, narravam para ele. Então aqui a gente tem uma imagem de um quadro que reproduz o que seria o navio negreiro, os negros no porão, amontoados, enfim. Alguns dizem até que esse retrato está até mais light que essa gravura, porque, na verdade, eles eram muito mais amontoados, eram trazidos realmente de uma maneira, enfim, que nenhum ser humano deveria ser transportado, digamos assim, mas essa é uma das obras bem clássicas de navio negreiro que nós temos.
e trouxe para vocês um trechinho, né? É o canto sexto, ele é dividido em cantos do navio negreiro, pra vocês terem uma ideia. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia, e deixa transformar-se nesta festa um manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora e briga imunda. O trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então tivesse referências aos mares, ao navio, né? Fala de Gávea e tudo. E uma crítica ao Brasil, né, que fala do seu pendão, fala da sua bandeira, uma crítica pela postura do Brasil ainda ter a escravidão dentro das suas terras. Então, esse é o final da terceira geração romântica e a gente encerra o romantismo como um todo no Brasil e nos veremos em breve para falar da próxima escola, que é o realismo. Espero vocês, até lá, um forte abraço.